Olá, olá. Sou o Fábio Almeida da Gamned. Estamos começando aqui hoje nosso primeiro episódio com um convidado, né, do nosso projeto. Aí, um projeto que visa discutir as transformações digitais que a gente teve na sociedade nos últimos 10 anos e trazer pessoas de diferentes áreas, né, para a gente ter uma abordagem humanizada sobre isso também e entender diferentes abordagens e experiências, né, com essa revolução tecnológica que a gente tem vivido nos últimos anos. E hoje aqui estou super feliz aqui de receber José Alves de Freitas Neto, aí ele é professor da Unicamp de História, é, também é o diretor da Convest, né, me ajuda aí, Zé, Comissão de Comissão de Vestibulares. Vestibulares da Unicamp, é, doutor em História pela USP, mestre em Filosofia aí pela PUC, então é uma cabeça aí pensante, né, disso. Eu acho que vai ser muito legal aqui recebê-lo. Santista, é o filho mais ilustre aí de Aparecida do Taboado, e é um Bem, querido amigo aí, e agradeço muito aí você ter aceitado o nosso convite, Zé. poxa, Fábio, é um prazer vir aqui conversar com você. Nós que, de tantos tempos, tantas experiências, inclusive nas primeiras incursões, quando nós Não, tínhamos um blog. isso é uma coisa que eu sempre conto, assim, que é, como que você começou na internet, trabalhar com publicidade digital? Pô, minha primeira experiência com isso foi quando a gente tinha um blog, né, tinha um blog com os amigos, que a gente escrevia sobre cultura ali, né, sobre política, e o Zé era um dos componentes, né, junto com o Anderson, que também é historiador, Sim. e o Edu, Uhum. que é também de profissional de marketing. Assim, é muito legal lembrar disso, porque a gente não tinha noção nenhuma, né, de título, de monetizar, né? Então era uma coisa muito incipiente ali, Uhum. todo mundo tinha blog e tal, né? Como hoje todo mundo tem um videocast, né, um podcast, mas era uma outra abordagem. Mas É. assim, aquilo me deu um início de formação para Uhum. isso, né, de Uhum. lembrar daquilo. E aí, para começar aqui, Zé, assim, eu acho que a gente teve nesses últimos. A gente está no meio, né, de uma revolução. Está no meio, não, está vivendo, né, uma revolução tecnológica nos últimos 20, 30 anos. Mas acho que os últimos 10 anos, né, acho que foi uma explosão de acesso à internet. Tem um dado de 2013 que 40% da população brasileira tinha acesso à internet, e a gente está batendo em 2023 agora 90% de acesso à internet da população. Isso é um dado do próprio governo. E aí eu faço uma provocação aqui, né? 90% ó, mas não é a realidade, né? Assim, se a gente pegar a realidade de acesso mesmo, é um acesso via smartphone, numa qualidade de internet que não é Uhum. tão boa, né? Então, eu queria começar sobre isso, assim, o seu olhar sobre isso nos últimos 10 anos aí desse boom de acesso, né, à internet. Acho que a vida mudou e mudou muito radicalmente do modo como as pessoas interagem entre elas, né, e também da maneira como elas lidam com o próprio acesso ao conhecimento e todas as questões que estão derivadas ou que estão à mão com a internet. Mas como você já pontuou, nós temos um índice muito alto, mas nós temos uma forma de acessar muito irregular, seja por conta da própria rede e da capacidade de conexão, ou seja, daquilo que é oferecido para a população. Porque esse dado de 90% da população ter acesso e ao mesmo tempo nós temos aí 30, 40 milhões de pessoas que não têm garantia de segurança Sim, alimentar, passam sim, fome, esses sim. dados não Não batem. batem, né? Então tem alguma irregularidade aí em relação a isso. O fato de que, sei lá, eu estou numa zona e que eu posso conectar, né, tem uma realidade aí Sim. bastante díspare que precisa ser analisada. Então, seja ela por conta da existência de rede ou principalmente aquilo que nós devemos, que acho que é o nosso papo aqui, de perceber a maneira como as pessoas têm acesso. Então, como você menciona, usar o WhatsApp, usar algumas redes sociais, fecha, né? Então, a rede social que deveria nos abrir para o mundo, Ela quer te deixar ali ela dentro, acaba te né? deixando dentro Sim, dessas bolhas que sim, foram tão exploradas nos últimos anos, sobretudo politicamente, sim. né? Então, se a internet ela é uma oportunidade de uma janela, né? A web é Sim. se o argumento é de ser uma janela de abrir para o mundo, o que nós temos visto é exatamente uma segmentação, né, e as pessoas estarem buscando um público muito Sim. específico, né, e se É, retroalimentar dentro dessa lógica, o que
tem é uma evidência de uma contradição daquilo que se propunha, né? Isso até a gente quando às vezes recebe algum plano de campanha de mídia, né, para cidades muito pequenas, né, a Uhum, gente até brinca assim, às vezes, cara, é melhor você colocar um carro de som ou contratar a rádio, porque você vai ter mais alcance, uhum, porque a internet, o cara não vai receber o anúncio de qualidade, às vezes o vídeo não vai rodar, né, o cara está numa outra uhum, realidade ali, uhum. acho que reflete muito sobre isso. E aí, puxando para a sua realidade, né, como educador, assim, né, como que esse boom de acesso, né, porque eu acho que é um dado, assim, interessante, que é essa coisa, assim, por que que tem, né, 90% de acesso? Porque se tem mais condição de se comprar um smartphone. Então, a gente tem um smartphone que custa R$ 400, R$ 300, e tem o de 15 mil, e Isso. isso, de uma certa forma, democratiza, né, o acesso a isso, né? E acho que isso se reflete muito na parte educacional, né? Assim, de como era há alguns anos esse acesso e hoje, e como muda isso, né? Numa sala de aula, né? Ou mesmo, né? No vestibular e É. tudo, né? Bom, aí tem dois papéis, né? Eu como professor e eu como diretor do vestibular. Como professor, eu diria que muda muito, porque afinal de contas você está utilizando uma informação. Então, eu sou professor de História da América Latina, sei lá, faço uma referência a um objeto arqueológico na região Maia. Então, eu posso pedir para o aluno falar diretamente aquilo e ele entrar, ver Ele já e a viu, gente comentar. O que a gente fazia há 10 anos ou fazia há era um 30 anos? slide. Um slide, no tempo da transparência ainda, de Sim. uma coisa que ficava fixa, né? Ou mesmo, claro, a escola, a universidade me permite, eu tenho contato, eu posso projetar, mas tem coisas que às vezes não está na aula preparada, mas que surge exatamente Na do hora. debate, da pergunta, de uma informação, e os próprios alunos entram, gente, porque uma boa parte dos professores ou das escolas, São Paulo chegou a legislar, o Estado de São Paulo, proibindo o uso de celular em sala de Em aula. sala de aula. Óbvio que isso é a mesma coisa que proibir as pessoas de respirar, porque afinal de Sim. contas, Hoje hoje em dia não tem a como, né? nossa memória está no Uhum. celular, ou Sim. seja, parte do que nós somos e pensamos e temos de artefatos, seja de fotografia ou de acesso a informações básicas, a gente já sabe que não precisa ficar guardando todas elas, porque o celular está à mão, né? Então, acho que o professor vive esse dilema, mas hoje em dia estamos trabalhando até mesmo por conta de aceitar uma nova realidade, que é colocar isso aí para trabalhar favoravelmente, né? E é uma outra, para você capturar a atenção, né, É, desse é, público, né, assim, não dá mais, ler esse artigo, você tem que chamar a atenção de uma outra forma, né? E essa é outra estratégia. Por exemplo, neste semestre especificamente, os meus alunos estão, como uma das atividades de trabalho deles, é transformar em post de Instagram a discussão teórica que a gente fez em Hum, aula. Pode ser um carrossel, pode ser um sim. reels, pode ser qualquer coisa. Eu tenho Historiando eu tô seguindo 023. lá, é Então, legal. assim, são coisas simples, alguns mais criativos, outros menos, né, mas é isso. Ou seja, que se você me perguntasse há 5 anos, você vai transformar uma discussão de um grande teórico, né, de um grande nome, Walter Benjamin, Foucault, em um vídeo de internet, Hum, eu diria não, mas obviamente que, porque também tem uma elaboração muito sofisticada de você ser capaz de transmitir uma ideia complexa numa hum, linguagem é muito simples. difícil, né, É muito difícil. simplificar, né? Só que é mais fácil para esses jovens fazerem do que para mim. Tá, Pela minha formação, ou até tá. mesmo pelo meu não domínio tecnológico, eu tenho um domínio de usuário, eu não diria que eu tenho um grande domínio, mas então, agora, para o aluno que maneja mais ferramentas, eles conseguem. Eles Então, conseguem e, simplificar e tornar e aquilo torna atrativo para uma rede isso. social. Então, meu trabalho como professor é fazer a curadoria para saber se aquilo ali não tem uma coisa Tá. errada do ponto de vista. Agora, você acha isso positivo, assim, como disseminação de informação, assim, porque assim, acho que tem pois um pouco mais para frente eu vou abordar esse tema, assim, que é assim, o impacto positivo e o negativo desse todo esse acesso, assim. Acho que tem um impacto positivo que é esse maior acesso à informação, né? Mas isso fica raso, ou porque é isso, diferente de você ler um livro, né, sobre o Foucault e ver ali, ou diferente de você ver um carrossel com 5 frases e achar que você sabe tudo sobre É. Foucault. Então, acho que você não sabe, evidente que você não vai saber tudo lendo um carrossel ou tendo aquilo, mas acho que é uma isca para quem Desperta. vai Uhum. querer se aprofundar em relação àquilo. Agora tem uma outra realidade. O tipo de formação que se tem, a nova geração, é diferente da minha, é diferente da sua, né? Então, tem uma questão que nos desafia hoje em dia, que todo mundo quer
a informação imediata. Sim, Imediato é sem mediação. sim, Ele quer pegar de uma coisa e para que sim. serve isso? Então, algumas perguntas que no meu campo, na filosofia, na história, ela era a própria justificativa do meu campo existir. Então, para que serve? Então, essa pergunta do para que serve é que a utilidade não é tão evidente. Mas você precisa ter essa bagagem, essa formação, trazer isso da sua cultura. Então, a gente perde um pouco disso. Mas, por outro lado, eu não acho que tem apenas usos ruins em relação a essas simplificações. Não, não Que é. às vezes também tem um encanto intelectual nele mesmo de falar coisa que só ele entende. E assim, Uhum, nossa, o cara é fera demais, né? sim, Então aí às vezes não é. Então, eu acho que para aqueles que vão seguir carreira, que tem uma demanda, um compromisso de formação, não pode fazer uma formação de Instagram, sim. ou de post de Twitter, mas para boa parte das pessoas é ali que as coisas Mas é um se desafio, circulam. né? É um Essa mudar desafio. essa, porque aí parece que a figura do professor ela já não é mais necessária, né? Porque eu vou ter todas as respostas E, pesquisando no Google, né? então, mas eu acho que a figura do professor muda no sentido de que ele passa a ser uma espécie de curador, de Tá. poder dar validação em relação àquilo que você procura. Da mesma maneira, você também tem uma dor, você primeiro antes de ir ao médico, até porque vai demorar uma consulta, você dá lá o seu Google Sim, e você sim, fica às vezes em pânico, desnecessariamente, sim, sim, até que você procure um médico que vai dar chancela em relação sim. àquilo. Então, acho que os professores mudam um pouco e porque não tem como fazer uma formação ignorando redes, ignorando acesso à internet. Então, a formação hoje em dia passa por essa experiência e, consequentemente, acho que educar hoje, na educação básica, o principal desafio que nós temos é educar para que as pessoas saibam processar a informação de uma Sim, forma qualificada, para não aceitar qualquer discurso negacionista, por exemplo, sim. De que é pesquisar de aquilo, pesquisar né? aquilo, porque você joga e você vai encontrar tudo na internet. Sim. Você vai encontrar terraplanistas, você vai Sim. encontrar gente É, usando vídeos bem editados para dizer, olha, não é, é, olha, não é, então saber esse filtro, aí é o papel da escola. tá. Então, e que eu acho que a nossa escola aqui no Brasil, ela ainda é bastante acanhada nesse trabalho. Coisa que, por exemplo, em escolas na Finlândia, na Noruega, isso é parte do componente curricular, que é a mesma coisa que antigamente você não tinha que aprender a ler o texto, ler interpretando o texto. Sim, agora Agora, você talvez tem que fazer isso validar aquilo, né? validando Tá. por outras E balizas. eu acho que essa é uma transformação educacional profunda, né? Assim, porque, e isso tem sido discutido ou não? E isso Você- é pouco, é muito é incipiente. muito incipiente. Tá. E porque daí também tem os lugares em que, obviamente, a moçada, problema de ser professor, o adolescente do primeiro ano do ensino médio vai ter sempre 14 anos. E eu comecei Sim, dando aula com 20, né? sim. Ou na universidade eu recebo sempre um O aluno de gap 17, geracional era menor, era né? menor. Então eu Ah, entendia a piada, a referência, ou ele entendia a minha, e agora, obviamente, já não é já não é difícil, mais tem a que mesma buscar coisa. referências que se conecte ali, né? Exato, e ao mesmo tempo você tem muito mais bagagem. Então, nesse sentido, eu acho que às vezes há professores e professores, obviamente, sempre houve, não é agora, né, mas a abertura para as tecnologias é algo muito delicado dentro das escolas, Tá. porque a visão é bem conservadora em Ainda é relação. muito Ainda é conservadora, né? muito conservadora. Não, eu tenho o João, né, meu filho de 6 anos, Uhum. tudo que ele pergunta, eu falo assim, não sei, João, procura aí agora, me Aham, fala, né? Quantos gols o Pelé fez na aham, carreira? Procura agora aí, aí eu tenho que aham. procurar na hora. Então, assim, e agora ele já está sendo alfabetizado, ele mesmo já Uhum. pesquisa, então assim, não quer ficar sem resposta, que esse aí é o É imediatismo, né? imediativo. E também não quer se aprofundar naquilo, né? Isso. Assim, já sei, Respondeu isso aqui, pronto. respondeu, tá É. tudo certo, né? Agora, a mente humana é extremamente vibrante, instigante, que ele vai estabelecer as conexões, né? Sim, Então, não, sim, vai. acho que... Porque, por exemplo, tem uma questão do pessoal da cultura gamer, né? Que é altamente sofisticado o raciocínio, né? E outras questões que quem é analógico, como eu, talvez não consiga entender, né? Mas também tem os sobrinhos que vai lá e começa a ver uns jogos, e aí tem lá personagens da Revolução Francesa, eu fico olhando aquilo. É uma forma, é Interessante a interessante, maneira assim. como essa bagagem cultural aparece para eles, né? E agora você sente que, assim, acho que a gente, né, que eu acho muito interessante, assim, a nossa geração, que a gente pegou uma coisa muito analógica, né, Uhum. assim, que eu fiz curso de datilografia. Hoje Dois. é É bom, eu sou mais velho. impensável, ninguém Uhum. nem sabe o que que é isso, né? Uhum.
E aí a gente viu, né, lá aí tinha lá o ICQ e veio vindo até a gente chegar hoje, que é uma coisa que faz parte, a gente Uhum. gravar um áudio, mandar, né, essa comunicação. Você sente que ainda a gente ainda é um pouco resistente a essa mudança? Ou isso já está no dia a dia, assim? Como é que, assim, só para completar, assim, como é que isso se reflete em como você prepara uma aula, por exemplo? Como você preparava uma aula há alguns anos e como você prepara hoje, né? Pensando, né, em todos os aparatos que a gente tem, né? No ato de preparar a aula, hoje antigamente então, a responsabilidade sobre mim era muito maior no sentido de montar o slide, um Uhum. PowerPoint e tal. Hoje em dia eu continuo a trabalhar com PowerPoint, Prezi e outras linguagens que estão aí para poder tornar isso bem visível. Agora, eu noto que tem dias que eu me nego a usar isso em sala de Tá. aula e dou uma aula no esquemão lousa. Os alunos têm maior dificuldade, mas eles sentem maior profundidade. É isso. Porque na lousa, quando eu projeto um PowerPoint, é evidente que ali estão as ideias sintéticas e aquilo, então ele vai fixar-se naquilo. Mas às vezes ele não vai acompanhar o meu raciocínio até chegar Que tem àquilo a imagem que ali, tem né? ali. Então, eu evito usar todas as aulas. Eu uso em algumas, né? Claro que como recurso tecnológico não dá para ignorar, porque obviamente também facilita muito, inclusive porque a gente já tem os arquivos que a Já gente vai tá. atualizando, Sim. trocando e tal, mas tem uma estrutura que você vai passar por ela ao longo dos tempos, né? Então, independente do Brasil, vamos lá, tem que discutir isso aqui, tem que passar por aquilo e assim por diante, né? Mas é evidente que o uso das redes e aquilo que os alunos já trazem, né? Os alunos, por exemplo, detectam coisas muito antes de nós percebermos na E sala o de o aula. aluno hoje ele é mais participativo do que era ou não? Ou isso o aluno vai ser sempre aluno? Eu acho que aluno é sempre aluno, né? O aluno não é mais participativo por causa disso. Pelo Tá, contrário, eu acho tá. que produz nele uma passividade de que a não compreensão sobre um assunto que eu apresente, ele vai depois Ele buscar vai um buscar. videozinho de Tá, outra pessoa tá, no YouTube e assim por tá. diante, né? Hoje eu vejo muitos, eu acho que essa coisa uma outra coisa que mudou muito nos últimos anos foi essa explosão do vídeo, né, do Uhum. conteúdo em vídeo e dessas coisas picadas, né? Então eu tenho visto bastante coisa de filosofia, de sociologia, de história mesmo, que esses cortes, né, assim, eu até pesquisei e até agora não talvez você até conheça que ela é da Unicamp, ela tá fazendo uns conteúdos no YouTube, ela pega o Bauman, né, e faz um Uhum. resumo ali, muito bem produzido ali, né, e com um cuidado enorme. E é isso, sintetiza ali um livro em 20 minutos e tal, Uhum. e de repente para quem está estudando aquilo te resume, te faz uma... Te remete a uma ideia, né, Sim, que obviamente ele pode utilizar e reproduzi-la, né? Porque conta disso, a oralidade ela está muito forte. sim, Nós estamos perdendo muito na na questão da escrita, né? produção escrita, Tá. né, na produção da É muita coisa. textualidade. E aí E a textualidade ela demanda uma reflexão maior quando você tá, vai do escrever. que falar, né? Porque eu falar tem o tom de voz, você usa gíria, faz uma conexão aqui. Mas assim, acho que era isso que eu queria perguntar, que você até comentou quando a gente estava marcando aqui, que tem um certo conservadorismo, vamos dizer assim, dessa área de história, né? E tudo que é mais aprofundado, mas isso tem sido quebrado, assim, até com essas produções aí para rede social, de vídeo, tudo. No campo da história, ficou-se muito tempo achando, não, porque a gente trabalha com documento É, histórico, coisas muito fechadas. Mas nos últimos anos, até mesmo por conta das boas experiências de alguns colegas, né, você sai de um lugar de falar internamente para poder comunicar com a sociedade. E eu acho que naquilo que o Brasil viveu recentemente, sobretudo nas disputas políticas que envolviam marcos sobre fenômenos, sobre processos históricos, os historiadores tiveram que perceber que ou a gente atua também nas redes, ou vai ficar uma discursividade negacionista sim, que não faz menor sentido. Então, por exemplo, gente que nega o Holocausto, ou que nega que tenha existido ditadura no Brasil. sim. Então, se nós... Então, tá, a gente tem certeza que teve, porque não é porque a gente tem certeza, porque tem Está pesquisa, documentado, tem né? estudo, tem documento, tem evidências, e é isso, como qualquer ciência, tem uma demonstração. E nós vamos ficar falando entre nós, ou só aqueles que chegam na É, sala de aula, e os outros discursos convincentes pululando por aí. Então, nesse sentido, a necessidade de produzir e de atuar nas redes é uma necessidade também de você fazer
contraofensiva discursiva nesse tempo de negacionismos e outras, É, e fake news e assim por mas eu diante. acho que a gente, assim, até estamos em junho aqui, né, 2023, está fazendo 10 anos das manifestações de 2013, que talvez foi a primeira onda de se assumir ali a rede social como a internet, né, e as redes sociais como um canal mesmo de disseminação de conteúdo. E acho que talvez os negacionistas eles abraçaram essa narrativa antes, né? Eles pegaram para eles essas ferramentas antes e acho que o detentor do conhecimento ali, né, que está documentado, tudo, ele demorou um pouco, né, para Sim. poder dar essa contraofensiva aí, Que no né? caso da universidade, ela sempre se viu como um lugar de privilégio, assim, no sentido, não de privilégio, mas um lugar privilegiado na produção de conhecimento e Sim, que ela era respeitada. sim. Ora, o que nós vimos recentemente foi de um ataque assim brutal A e qualquer. imediato a qualquer produção de conhecimento feito na universidade, seja na área de humanas ou seja na área mesmo de produção de vacinas, Sim, né? Então a gente se espantou com um universo de pessoas que daí a gente também fala assim, bom, aí agora a gente volta para perceber quais são as características do nosso país. Continuam a ser as mesmas. Um país extremamente desigual, um país que dá pouco acesso à cultura. Quando as pessoas chegam à internet, elas acham que podem falar qualquer coisa, e o pior dos mundos veio à tona em relação a preconceitos, né, a situações de que estimulam, inclusive, a violência pelas redes sociais e que, infelizmente, em algumas circunstâncias, extrapolam a rede social e chegam às vias de fato, sim, nos sim. confrontos de rua e assim por diante. Mas, para não perder o gancho, essa percepção de um discurso negacionista e outras questões, os alunos perceberam muito antes do que nós. Tá. Me lembro ainda, não me lembro em que ano aqui, mas em 2015 ou 2016, um aluno me fez uma pergunta sobre alguns autores, que não vou citar aqui, mas que à época eu falei, mas quem são? Quem são? E o menino já estava ouvindo esses caras e Que a estava internet formando estava. uma concepção que eu Ah, falei, bom, tá aí. Ou seja, tudo aquilo que depois a gente viu eclodir mais visivelmente em 2017, sim, 2018, sim, né, era aí um conjunto de intelectuais que não estavam dentro da academia ou de pessoas, né, que se apresentavam como sim, formadores de uma nova geração. Então, sim. nós não se nós somos formadores e a universidade é formadora, seguramente, mas ela tem que se comunicar para os grandes públicos, porque Sim. sozinha ela não representa isso. Porque assim, eu acho que fazendo um paralelo com a área que eu atuo, que é de publicidade, né? Assim, às vezes as discussões ficam muito internalizadas, né? Uhum. Então você fica ali, as discussões de mercado ficam para quem é do mercado e você tem que jogar isso para fora. E acho que isso acontece em todas as áreas, né? Então, assim, Uhum. essa área de produção, né, acadêmica, talvez fica a discussão muito para dentro. Uhum. E aí quem percebe que pode abraçar isso de outra forma e perceberam, né, e abraçaram e saíram na frente, né? E como é que você enxerga isso hoje, assim? Hoje, esses conteúdos todos, né, falsos e discurso de ódio, eles estão disseminados, né? Uhum. Acho que hoje está tendo mais discussão sobre isso, tem lei, né? As leis estão sendo aí ainda ajustadas para isso, tem uma pressão maior sobre as plataformas. Uhum. Mas como é que você enxerga isso assim a médio prazo? Assim, tem vacina para isso? Ou a gente vai ter que lidar com essa realidade mesmo? Eu acho que nós vamos ter que lidar com essa realidade, mas à medida que algumas paixões Arrefecerem, né? dão uma acalmada, Hum, a gente é capaz de fazer um discurso sobre a maneira como nós estamos num processo ensandecido de demanda por informações e deturpações, né? Porque na prática o que as pessoas estão procurando é um exercício de autoconfirmação das suas concepções, né? Então a sociedade, então voltando, o uso da internet por 90% da população significou que nós somos mais democráticos, que nós estamos compartilhando de mundos mais plurais como deveríamos ser, ou estamos produzindo nichos dentro desses espaços em que nós ficamos esgoelando de um lado contra o outro e apenas produzindo essa animosidade. Então, é um trabalho muito difícil e aí não passa só pela escola, é uma reflexão para toda a sociedade, sociedade. acho que é Então, isso. passa pela imprensa, passa pelos produtores de cultura, passa pelos profissionais de todas as áreas, Pela passa pelo política, pai, né? pela mãe educar o Sim, filho, falar a respeito disso.
né? Embora, obviamente, saibamos que são pais e filhos que Sim, estão detonando muitas vezes sim. a perspectiva Ah. dos seus filhos terem uma leitura mais plural, né? E em cima disso, acho que é um gancho bom aí para isso, que assim, tem um capítulo do livro do Kotler, que é o Marketing 5.0, que ele fala da sociedade polarizada, né? Uhum, E aí a gente, né, tá na nossa cara essa polarização nos últimos 5, 6 anos, mas ele puxa muito pro lado das marcas, né, da publicidade, né? Então hoje a marca que é sustentável, ela tem um discurso contra a marca que não é, a marca comercial tem, né? Então você tem, as marcas estão sempre de lados opostos, né? Então você tem que abraçar um discurso, você vai ser atacado, mas você tem o seu público ali, né? uhum, É, esses dias até eu vi uma propaganda no Instagram de uma marca de camiseta básica, assim, né? E aí eles produziram um vídeo, então assim, ele para vender a marca, ele falou assim, ó, você é homem, você não precisa ter camiseta colorida, porque homem não usa camiseta colorida. Você só precisa ter a nossa camiseta que é preta e pronto. Aí eu falei, cara, não é possível que o aham, cara tá. Então assim, mas é isso, assim, ele abraçou um discurso extremo, assim, não, você não uhum, precisa ter camiseta colorida, então eu sou uhum, contra a camiseta colorida, você só precisa ter uma camiseta preta. Então, assim, é uma fórmula, né, assim. uhum. Isso se reflete, é claro, assim, o campo de história, né, é mais progressista, né, vamos dizer assim. Então, eu acredito que as discussões sejam mais civilizadas, assim. Mas você sente isso também, assim, essa polarização também na sala de aula, ou mesmo no entorno que você vive? Essa coisa assim, ou você está de um lado ou você está do outro, a gente não tem mais o meio termo ali para discussão. Então, no campo da história, eu diria que não, porque afinal de contas, as grandes diferenças que existem no campo da história, né, elas passam por métodos, por procedimentos e certas posturas, mas houve um ataque tão grande nos últimos anos que, curiosamente, produziu-se alguns Hum. consensos básicos. Então, por exemplo, historiadores, sei lá, marxistas e pós-modernos, Hum. eles conseguiram encontrar, que era essa a discussão, eles conseguiram encontrar pontos em comum Tá, para poder defender o direito à história, o tá. direito à memória, o direito a problematizar e conhecer o passado, né? Em sala de aula, o que aí eu falo muito mais pela minha experiência como diretor de vestibular, que visita escolas, do que aquilo que eu tenho como aluno dentro de um curso de história numa universidade como a Unicamp. Mas o que eu noto, e por relatos de colegas também, é que sim, as divergências e as divisões trazidas pelas casas, nas famílias, e essa divergência política que nós estamos vivendo, ela aparece dentro da sala de aula, num exercício, inclusive, de deslegitimar o que o professor foi Hum. usar, o professor está dizendo, porque ele está dizendo que ele está lendo na internet. Então, aí, esse é um mau uso Tá, da da internet, porque informação. afinal de contas, e aí está o menino, não, mas isso aqui, ó, tem pesquisa, isso aqui tem. Então, tudo é um grande simulacro de produção de conhecimento. Então, todo mundo é produtor de conteúdo, todo mundo é Sim. produtor e está E legitimando todo mundo é certas coisas. E influenciador, todo né? mundo é influencer. É, Então, assim, o que significa isso? Quais discursos nós vamos validar ou não? Então, de fato, a escola, mas não só a escola, vou pegar aqui uma autora que eu gosto muito, que é a Beatriz Salo, que vai falar sobre cultura subjetiva, vida por vídeos, eu não me foge agora o título inteiro, mas vai falar desse mundo todo que nós estamos passando. Ela, assim, três grandes instituições estão em crise e são três instituições daquelas bem marcantes: as religiões, a política e a escola, né? Então, as religiões também se reinventaram para poder sobreviver e elas estão aí, né? Estão em sim, crise enquanto modelo de uma religião sim, tradicional. O fato de dizer que sim. eu tenho uma Porque elas crença passaram a ser mais questionadas, não né? significa que eu É, fique sim, praticando tudo dentro dela, sim, né? sim. É, a escola, a mesma coisa. Então, você tem pela potencialização do uso das redes, pelo uso da internet, uma possibilidade de você questionar o que antes era inquestionável. O discurso da autoridade foi sendo Diluído. diluído, tanto para as religiões tradicionais, quanto para a escola, Porque quanto para a tudo, própria política. Tanto é assim que o político tem que também ser um comunicador. sim, Ele tem que ser um comunicador para poder chegar e, obviamente, acirrar ânimos como torcida de futebol. sim. Não por acaso fazem referências constantes a regras do futebol, que é uma linguagem Que é universal popular, dentro né? de uma Sim, sociedade, sim, como é o caso da sim, sociedade brasileira. sim.
E tem eu até vi acho que você compartilhou isso, que foi uma questão da Unicamp, da Nina Lemos, um texto dela sobre, e aí puxando para as redes sociais, né, que eu nunca vi ninguém tão feliz como nas redes sociais, assim, né? Então, como você, aí puxando agora pro lado do Zé Alves, né, como usuário, né, de internet, como é que você lida, né, com as suas redes e como é que você viu essa que hoje a gente está sendo vigiado, né? Assim, acho que tem essa coisa da privacidade também, né? Uhum, Como você lida com isso no dia a dia, assim, né? Porque você usa bastante para compartilhar coisas profissionais, uhum, mas tem o nosso lado biscoito uhum, ali uhum. também, né? Claro, claro. Né? Faz parte, mas como você lida com isso, assim, com a sua privacidade e com e o seu olhar para as grandes plataformas também em relação a isso? Eu acho que o fato de existirem as redes, né, ela impacta não apenas da maneira como eu uso, mas a maneira como eu sinto as minhas próprias percepções em relação ao próprio mundo e às circunstâncias que nós estamos vivendo, né? Então, as redes me impactam, porque ali é que eu estou sabendo informação sobre você, sobre seus filhos. Nós não temos tanto tempo para estar Sim, encontrando as pessoas e aspas, nos consideramos próximos por conta porque você daquilo, está sim. vendo, tá Sim, vendo sim, alguma coisa, só que é óbvio que eu sei que você está escolhendo. Você tem um filtro, sim. né, naquilo que você A gente fica no coloca, né, algoritmo no ali, algoritmo e né? as coisas funcionam a partir daí. Eu acho que eu faço um uso misto das redes, assim, né, particularmente como diretor do vestibular, porque teve uma atuação que não tem a ver com rede, mas teve atuação pessoal e presencial, que quando eu assumi a direção do vestibular da Unicamp, eu decidi visitar muitas escolas, Tá. que era para poder desmistificar para o aluno que sim, Isso é tem muito legal, alguém, né? porque assim, é difícil, mas tem método, tem maneira de você estudar, tem dicas. Então é importante poder disseminar e a gente quer na Unicamp os melhores alunos de todas as redes, da pública, da privada, do Nordeste, daqui da capital, do interior de São Paulo. A gente quer um mix de estudantes. Então isso começou com essa atuação que tem a ver com o meu perfil, né? Assim, não estou dizendo mas tem a ver com essa disponibilidade de querer comunicar-se com adolescente que vai prestar vestibular. Só que, claro, isso é limitado, porque, obviamente, eu tenho uma limitação física de estar. Mas, ao mesmo tempo, isso foi se potencializando com as redes. Então, boa parte dos meus seguidores ou são colegas professores, são alunos. A gente tem uma bolha, Então eu né? tenho que falar para eles e eu faço muito marketing a respeito do. Tem, obviamente, o canal oficial das redes do Uhum. vestibular da Unicamp, da própria Unicamp, que daí tem a sua comunicação, profissionais que fazem. Mas, obviamente, eu sei que esse toque pessoal, eles É também é importantíssimo. importante. Porque daí dá para perceber que não é um marketing de uma conta oficial, né, que obviamente tem as suas finalidades, Porque tem e ali vai juntar outras coisas. porque não fica uma coisa corporativa, vamos dizer, Isso. corporativista. Tem o É, seu, que é isso, esse toque humano, tem né? o meu Assim, toque. Então, se as pessoas vão conhecer o meu cachorro, vai conhecer minha família, vai ver alguns dos meus amigos, as minhas relações, então elas ficam expostas ali de alguma forma. Então, sim. é, às vezes posso passar do tom ou tal, mas acho que leva. Então Mas a por gente é humano, exemplo, né? A é gente é agito humano. humano, eu vou viajar, também Sim, posto foto de sim. viagem. Acho que tem uma migração, inclusive, de uso de plataformas. Por exemplo, eu Tá, usava muito o Facebook, porque tá, era um engajamento mais político, né? Daí hoje em dia eu uso pouco. A pandemia me afastou do Facebook, tá. né? Dentre outras coisas, porque ali parecia um obituário. O Facebook eu E eu estava parei em querendo. 2014, eu parei. E eu estava querendo, assim, poxa vida, já estava difícil, Ah, todos passaram por momentos muito difíceis e olhar para aquilo era, você tinha que dar condolências para umas 200 pessoas, sim, assim, era e uma foi muito coisa, difícil. aí quase nunca tenho contato, embora eu tenha mais seguidores lá ainda do que tenho, por Do que exemplo, tem no Instagram, né? O Twitter, por exemplo, eu tenho, mas eu falei assim, aqui você tem que estar com energia para brigar o tempo inteiro, é, e eu não tenho nenhuma energia para brigar com algumas coisas que me parecem tão elementares, sobretudo em processos políticos e outros debates, né? Então, me impacta, porque obviamente eu não consigo pensar as minhas formas de relacionar com as pessoas hoje, porque quando a gente pensa 10 anos é bastante tempo, ou 20 anos é mais tempo ainda, mais tempo ainda. né? E se pensar que boa parte dos meus vínculos, claro que eu tenho muitos amigos mais velhos do que eu e da minha idade, mas boa parte dos meus vínculos, por ser professor,
eu dialogo sempre com gente muito mais jovem que eu. Uhum. Então, para A estar rede conectado, é a rede. a rede. Então, nesse sentido, eu TikTok vou. tem usado, tem consumido ou Não, não? não, né? Ah, Então, o TikTok é um que não me pegou, assim. tá. Embora eu sei que Não é, gravei um ou outro pelo canal da não, Unicamp mas que como precisou, consumidor, mas assim, ali dentro consumidor também não, nem como. nem tenho Ah. conta. Não, eu assim, como produtor, zero, mas eu consumo bastante coisa Uhum. ali dentro. Sei que são divertidos, porque chega os outros, bom, tanto que a outra rede foi atrás. Assim, e é uma loucura isso, porque eu acho que isso é ruim, assim, né, a gente falando, porque a gente tinha, cada rede tinha a sua característica, né? Então você tinha ali o Facebook, que era para você compartilhar coisas do dia a dia, Uhum, familiar, né, uhum, assim, tinha os textões ali e tal. isso. O Instagram era muito focado em foto, né? O YouTube com vídeos, né, mais longos, mais Aham, aprofundados, e o TikTok bagunçou tudo isso, né? isso. Primeiro o Snapchat já tinha Aham, mexido isso com a coisa dos stories ali, e aí parece que todas as redes hoje são iguais, né? é, Assim, é. porque tem que ter esse conteúdo Uhum, e o próprio algoritmo das plataformas estão privilegiando os vídeos curtos e tudo, uhum, né? Então uhum. é um desafio, né? Você querer passar uma ideia e você tem que passar uma ideia em 1 minuto, em 30 segundos, né? Então eu já vi entrevistas de humoristas e tal, né? Ou gente que produz conteúdo de, cara, eu fazia um conteúdo de 5 minutos e agora eu tenho que pensar esse conteúdo de 5 minutos para um. Uhum, E você perde, né, ali a uhum. coisa. Então eu acho que isso é ruim, assim, né? Eu, Para quem consome, né? eu me lembro, Fábio, agora do tempo de estudante, isso década de 90, na faculdade. Eu me lembro da professora Marilena Chauí, numa palestra, ela falou assim, porque o aluno, hoje em dia, ele estava falando do tempo de concentração de um aluno, numa aula. E a concentração do aluno durava 15 minutos. Era isso. E aí a explicação era por causa da publicidade que entrava no programa de televisão. Então você tinha uma novela, mais ou menos dura 1 hora, você tem 3 blocos, Tá. 15 a 18 minutos, 2 a 3 minutos de Intervalo. intervalo, tal, 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 tal. E assim, aquilo para mim parecia assim, uma iluminação, aquela informação. Né? Hoje em dia, tudo isso é para pensar. A concentração por 15 minutos é uma concentração Não impossível. existe, Em né? 15 minutos a pessoa vai e volta várias vezes. Várias Inclusive, vezes. nesse nosso papo aqui, Sim, muita gente já deixou de acompanhar a gente e muita sim, gente vai voltar depois. sim. Quem está na produção riu. É isso, porque vai e volta Não, dentro desse e tem esquema uma do loucura de tempo da você pegada. de Né? você consumir no acelerado, né? Nossa, é verdade. Ah, Que é também uma isso. loucura, né? Quem consegue ouvir um vídeo Que é uma na loucura. velocidade 1, né? É uma loucura, E né? depois já tá apertando porque tá todo mundo ansioso, que tá todo É, mundo tomando é, remédio. é. É só por isso. E aí, puxando aí, acho que isso é um ponto interessante. Você acha que a pandemia piorou isso? Acho que deixou esse consumo mais ansioso? Piorou. A pandemia deixou marcas Profundas, né? profundas na educação, né? Seja por conta de que, por exemplo, estimular um aluno a ler, então no vestibular, por exemplo, nós temos obras literárias, né? Então a gente, ao invés de pedir qualquer coisa que o aluno teria que memorizar, qualquer coisa de literatura, a gente indica 9 e que a gente chama de obras, porque nem tudo é um livro, às vezes é um conto só, como é o caso do Seminário dos Ratos, ali de Fagundes de Telles, é um conto, 10 páginas. Ou como estava até o ano passado na lista da Unicamp, o disco dos Racionais MC, Sobrevivendo no Inferno, que saiu este ano para dar lugar à Cartola. Que Né? Então legal, são 10 músicas escolhidas do Cartola, legal. então tá lá. Então a gente sabe. Agora, tem obras maiores, Alice no País das Maravilhas. Então a gente sabe que muitas vezes o aluno, eu tenho certeza que o aluno vai ver o filme, se ele tiver visto o filme do Sim. Tim Burton, já está Já já tá, tá no já tá lucro, no lucro. entendeu? Claro que o nosso estímulo é que ele possa ter contato com a literatura, porque desses que estão sendo forçados a ter contato com a literatura, alguns vão gostar. Então a Sim. gente acha que também a gente não pode abrir mão de algumas premissas do que acreditamos no trabalho de educador, porque senão eu vou dar aula só como TikTok, aí Tá. realmente Não, acho aí que. eu me torno inválido e assim não dá para produzir ciência pesada, ciência básica com conhecimento com essa superficialidade. Então também tem que lidar que tem um lugar do lúdico para aproximar do conhecimento, mas o conhecimento não se restringe ao lúdico, ele vai ultrapassar isso. Agora, Acho que assim, não é dá saber para usar, né, saber usar. ao favor, né, É, assim, usar essas ferramentas a favor, né, é, e não achar que essas é, ferramentas são é, a solução para é. tudo, né. E como você mencionou agora há pouco, né, no vestibular, caiu tanto esse texto, né, que é uma paródia do texto do poema em linha reto Do Guimarães. do
Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Nunca conheci alguém que não tivesse levado porrada, Sim, todos tô farto de deuses, semideuses. E aí, é isso, nunca vi Ela alguém faz tão isso feliz também. quando, né, quando a vida Ah. Ah, no e Instagram. aí é E legal, aí né? Porque depois você traz para a realidade, traz para a né, do realidade dele. estudante, né? E 2 anos atrás, um dos gêneros da redação do vestibular da Unicamp, ele pediu, você vai escrever um textão de internet, colocou uma situação, que era o caso de uma mãe com uma influencer mirim, a mãe cortou a rede, e a gente queria que agora você se posicione escrevendo um textão para a gente. Então tinha vários argumentos, desde que aquele que tinha textos que embasavam para ele poder consultar e poder formar a opinião dele Legal, nessa, mas a gente pediu um texto no formato de textão. Aí a gente legal. até brincou, assim, só faltou permitir que tivesse emojis na prova, né? Que eles Sim, pudessem desenhar emojis sim, para poder sim. falar assim, olha, isso é um textão de Você internet. curte, Mas é isso, porque compartilha. as pessoas não escrevem dissertação, as pessoas escrevem textão de internet. Sim, Então tem sim. que orientar para aquilo, porque é desta maneira que aonde que você está, a arena que você está disputando é ali, é na rede social, Sim. né? Então É, mudam algumas e é isso, práticas. assim, eu acho que uma quando eu tive a ideia, né, de fazer isso, assim, é justamente assim, a gente escreve artigos, né, na empresa mensalmente ali, né, sobre coisas técnicas e tudo. Mas, cara, assim, quem vai ler, assim, tem pouca gente que consome, por ser bem realista, assim, Uhum. que você tem que produzir, tem que estar ali, mas o conteúdo em vídeo, né, que você consegue, né, aprofundar um tema ali, conversar, ter uma outra linguagem, né, acho que é o que a gente está vivendo hoje, não tem como fugir disso, né? E particularmente, né, trazendo esse tema aqui agora, surge um outro, né, que é bem recente, é do imediato, que é exatamente a questão da inteligência artificial produzindo textos. Sim. Aí isso Então, estava na então, pauta então para te nesse perguntar. sentido, eu acho que a performance da fala, da oralidade, ela vai contar muito, talvez Você já mais do que, usou, do já que o usou próprio texto. o ChatGPT Já usei como desafio para poder ver, para para testar poder ali, tá? testar, E o né? que que você achou? Eu achei impressionante, É assustador? assustador, É. porque eu usei no caso, estava dando aula sobre um tema muito específico, né, no processo de independência do México, né, era uma aula sobre um tema muito específico, e eu peguei um dos assuntos que estavam ali e Tá. pedi e tal, e veio, por exemplo, eu falei, se um aluno meu me entregasse esse texto, eu tiraria 10. Tiraria 10. Né? Claro que a É. gente aprova os trabalhos, Tá. a gente tem uma maneira de burlar, ou seja, ele também, não é de burlar, mas de desafiar do ponto de vista que não fique nessa superficialidade de um Mas já tem resumo alguma que tem. discussão nos vestibulares ou nas próprias universidades de você identificar um artigo que veio feito de um copia e cola de uma É, plataforma é dessa? que Já tem como alguma discussão dessa ou é que não? como a prova ela é feita à mão, Tá, não. então para o vestibular Mas em isso ainda produção não. de Sim, conteúdo não, de existe. Então, por exemplo, tá. agora eu estava recentemente nos Estados Unidos conversando com os meus colegas lá, eu falei assim, eu vou voltar a fazer prova à mão e não Hum, trabalhos escritos. hum. Mas você tem maneiras de, por exemplo, eu quero discutir um assunto, sei lá, a questão do nazismo, mas eu quero, a partir da perspectiva de um autor A, B ou C, criar aí um combo de autores mais complicado para perceber que talvez só o chat GPT Não vai dar não conta. vai dar conta. Não, e até porque, pelo menos Porque daí é o toque pessoal de cada porque pelo um. menos por hora, né, assim, eu acho que isso é isso, né, a inteligência artificial ela vai, é infinita a Né? possibilidade e ela vai sendo alimentada por nós mesmos. Uhum, O que assim, eu tenho também utilizado principalmente para revisar, né, algum uhum, texto ali, ou para pedir ideia de artigo e tal, uhum, assim, e funciona bem, assim, mas de uhum. uma maneira bem superficial ainda. Mas o que eu percebo assim, que é muito mais, é um raso ali, né? É um mais do Uhum, mesmo ali, né? uhum, Ele uhum. monta, é bem escrito, mas não é uma coisa aprofundada, né? É, Não tem, né, não isso. tem uma Não é opinião, uma não tese. tem É, crítica, é, né? é, Não tem. Mas só que tem gente que vai pegar, copia e cola é. e usa aquilo. Aí é a mesma coisa de printar no passado ou É, de ir para uma é, biblioteca, abrir o livro e copiar à e mão. copiar e não Né? Ou fazer seja, uma e não fazer reflexão uma sobre reflexão, aquilo. uma produção em cima. Agora, você pode partir daquilo, né? Eu acho que Hum, esse é um ponto. E nesse sentido, eu acho que a comunicação verbal e visual com o vídeo, ela vai ganhar mais espaço de criação do que a produção textual em si. Eu acho que a tá. produção textual ela vai continuar a existir, porque afinal de contas, todos nós Gente, sabe? praticamos Sim, e, sei lá, com os nossos pequenos devaneios, sim. ou seja, vai continuar a existir literatura e tal, mas talvez Mas você acha exista que em menor cada escala? vez teremos mais autores que a gente não conhece porque são fakes, que Tá. também isso tudo
É um universo Porque bem delicado. tem isso, assim, você pega ali, você pega o ChatGPT e escreve um poema no estilo Fernando Pessoa, né? E vai sair, né? Aham. Então isso é perigoso até, É né, um perigoso. pouco, mas acho que tem assim, a gente vem do copo meio cheio, né, assim, dá para usar a favor, né, Sim, assim, sim. acho que tem muitas áreas que podem se beneficiar Eu disso, né? acho que tem muita reflexão a ser feita sobre como usar, porque assim, não adianta dizer, ah, tá, então vai agora parar, interromper a produção disso? Não, acho que não, né? Pelo Não contrário, dá, eu acho que não, as assim, é um pessoas caminho sem é um volta, né? caminho sem É volta. assim, Da aí mesma tá, maneira que rede social, a gente começou é um também, caminho sem ah, isso volta, aqui toma seu tempo, te mas não dispersa, tem, cria ansiedade. Cria ansiedade, eu tomo mais remédio. é, é isso, assim, a tecnologia, ela criou doenças modernas, né, assim, que é Doenças mais outras. ansiedade É. e tudo, e é aquela coisa, né, a senha do Wi-Fi é que nem um copo de água, né, você não Uhum. nega a ninguém, se alguém pedir, porque, Uhum. assim, é quase que você ficar sem o celular é quase que tá sem uma parte do corpo, né, assim, gera To- uma ansiedade total. Totalmente. Não sei É. se você já teve a experiência de ter um celular roubado. Sim, é Eu tive terrível. um dia em São Paulo e eu moro em Campinas, para quem não sabe, e tal, estava aqui em São Paulo e roubaram meu celular. E eu não tinha como ligar para ninguém, porque assim, primeiro, você não acha um telefone público. Não tem mais, né? Não existe mais hoje não, É. né? E não conseguia cancelar, não conseguia fazer nada daquilo que são os procedimentos e tal. E ainda bem que eu conheço relativamente bem São Paulo e os compromissos que eu tinha, eu fui cumprir todos eles. Mas, assim, num desespero, que a minha secretária falou assim: alguma coisa aconteceu com você, porque você não fica É, sem responder mensagem, sem fazer é. um contato. Ou seja, tudo isso faz parte da vigilância, mas faz parte do que nós já somos. Nós já Não somos, né? adianta, essa não Não é dá para mais uma brigar discussão. contra É. isso, né? É. E aí, acho que voltando só um pouco, ficou de curiosidade mesmo, quando você falou das suas visitas às escolas e tudo. Aí você pega uma geração aí, né, de 15, 16 anos que já nasceu digital e que tem outras referências, né? Assim, acho que assim, eu sempre tive a referência no mais velho, né? Eu queria Uhum, ser igual o uhum, mais velho, admirava o professor mais uhum, velho, assim. uhum, E hoje o que eu sinto, até na contratação, né, de pessoas para a empresa, que você pega pessoas mais jovens, essa percepção, né, de você admirar o mais velho, isso acabou, né? Assim, uhum. então a admiração deles estão em youtubers e tal. Exato. Como é que tá isso em relação à carreira mesmo, assim, e até compartilhando a Bel, minha esposa, Uhum, comentou isso comigo essa semana. Alguém tá fazendo um serviço para ela, uma menina, acho que tinha uns 22, 23 anos, e começou a falar, né, sobre isso, né, e tal, e que ela não ia fazer faculdade, ela ia fazer um curso de coaching e que ela ia ser líder e que ela ia uhum. dar cursos para liderança. E aí eu perguntei, mas ela tem 24 anos, ela nunca liderou nada, como é que ela vai, né? Aí a gente começou a conversar sobre isso, e a gente conversando justamente sobre essa loucura que aí a gente falou, né, dessas fake news, e hoje tem um monte de guru da internet, ganha dinheiro fácil ali, né, compra Uhum. aqui meu livro e fique rico, e a gente sabe que é uma loucura, mas só que tem gente que quer essa fórmula pronta, né? Como é que o jovem está em relação a isso, assim? Esse é um desafio que as famílias têm e a sociedade como um todo tem, porque de fato há uma verdadeira veneração de que o êxito é ser um influencer, ser um TikToker, ser fulano de tal, então não precisa estudar tanto. E aí, pasme, eu não vou citar aqui, mas um dos maiores colégios de São Paulo, aqueles assim, bambambãs, onde eu estive, e o relato da coordenação era esse, uma escola onde os filhos de Que grandes tem personalidades acesso, que têm né? acesso a tudo, médicos de nomões aí, que é um filho que tem filhos, eu disse, não vou fazer o que meu pai faz, olha a vida que meu pai tem. O cara é referência, é aquele que a gente vê no telejornal, que está tratando das grandes figuras, meu pai ou meu avô é referência, mas Não quer não, ó a aquilo, né? vida dele, Uhum. então, a ilusão de uma vida que o TikToker pode produzir, ou essa E que é personalidade. 1 em 1 milhão, né? E é um em um milhão. É, Então, e isso é um relato, repito, de uma escola de elite. Não tradicional. estou dizendo de uma escola que o aluno está lá jogado às traças e que não tem ninguém, que entre estudar e praticamente estudar sozinho, sem nenhum recurso, vou arriscar ser um influencer e tal. Então, isso é algo que perpassa os vários grupos sociais, né? É, E nós como universidade, temos sentido isso, inclusive na queda do número de inscritos no vestibular ou no Enem, se você acompanha. Claro que isso não tem uma única razão, é um combo, né?
mas nós assistimos nos últimos anos uma queda de 5,5 milhões para 3,5 milhões de jovens que prestam o Enem, Nossa, quase que metade. é o acesso à universidade, né? O principal acesso à universidade. Eu cuido de um vestibular modesto, mas nós já tivemos 80 mil inscritos e estamos batalhando para não cair abaixo de 60 mil. Caramba. Entende? Então, assim, você tem e no período de 5 anos. Não estou falando de uma coisa que foi lá na década de 90 e agora. Então, E você você tem. relaciona isso com essa coisa das redes sociais? Você acha que tem influência? Eu acho que tem, como eu te disse, não tem um único dado, né? Passa pela pandemia, não preparo, passa pela escola, a condição da escola, mas passa também por essa ideia de Informação fácil de tudo. informação fácil e êxito fácil, porque é a comunicação fácil que vai me dar um lugar de Tá. trabalho. Né? Eu É. conheço, por exemplo, um profissional muito bem sucedido e que um dia conversando diretor numa empresa, ganha muito bem, e eu falei assim, mas acho que eu nunca li um livro. E ele fica o tempo inteiro consumindo, só que assim, é uma habilidade. É uma habilidade que ele tem de detectar coisas que ele ouve, assim, então ele de fato passa consumindo YouTube 200 horas Mas não por dá para dia. ser exemplo, né? Mas não, e não é o exemplo, não, estou É, dizendo exatamente, eu falei assim, aquele lá teve uma sorte sim, sim, porque nunca foi confrontado. sim. Porque, obviamente, essa informação, voltando ao nosso primeiro começo de conversa, essa informação da superficialidade, como eu emito opiniões superficiais sobre muitas coisas, Sim, mas naquilo que eu sou especialista, eu tenho que dar conta do recado. sim. Então, não dá para. Então, eu posso, num churrasco, num É bate-papo, diferente, falar a né? respeito da mesma maneira que eu opino sobre futebol, Sim. mas eu não posso opinar sobre, por exemplo, sei lá, os combates à pandemia, como um virologista. Eu não posso explicar para você qual é a estrutura do vírus, entendeu? E aí o que acontece com quando a gente falou, né, que todo mundo é influenciador, todo mundo tem uma câmera na mão, né, porque você tem um celular, que é isso, todo mundo virou especialista sobre tudo, né, então todo mundo quer dar opinião sobre tudo, e isso é um pouco, dá uma agonia, né, assim, né, da pessoa, tá, cara, você é médico, o que você tá falando, né, ou você é jornalista, né, o que você tá falando como um médico, né, assim, e acho que na pandemia a gente viu muito isso, né, todo dia tinha um especialista sobre tudo. É que nem agora, né, o ChatGPT explodiu há 6 meses, e já tem gurus sobre, né, Sim. e assim, você já tem gurus sobre tudo, né, sobre todos Agora, os assuntos. tudo é muito efêmero, né, Fábio? Sim. Acho que esse é o ponto que as pessoas, que o jovem que está olhando, fala assim, quem era o influencer, o equivalente a influencer há 3 anos? Ninguém Você sabe, lembra desse influencer? Ou se eu for pegar mesmo na minha área, que tem aí uns nomões, sim, como palestrantes de filosofia e outras sim. coisas. Eles continuam como nomões, mas eles já não vendem, já não tem, o vídeo deles já não circulam tanto. Já não tem alcance como tinha Eu acho antes, que a gente né? pode perceber, inclusive, que há, É ou pelo menos eu cíclico. percebi mais recentemente, que aquilo que outrora foi dos filósofos, dos historiadores, agora é a onda da psicanálise. Então, todo mundo é psicanalista. Sim, E sim, tem um monte de gente entrando em curso de formação de sim, psicanálise. E se sim, isso vai ser um psicanalista ou não, sim, não sei, é um ponto. Mas, assim, pegando assim, ondas que, como o meu algoritmo talvez esteja querendo me mandar um recado. E Mas de você, perceber que sim, que alguns colegas conhecidos, que, sei lá, tinha vídeos que tinham não sei quantos milhões, hoje já não tem o já mesmo não tem, já alcance. não tem o mesmo alcance. Hum. Né? Então, nesse sentido, a molecada, os mais jovens, assim, olha, é tudo muito efêmero. A Né? gente cai na sociedade líquida, né? Sociedade Que é líquida. justamente isso, né? Não tem forma, né? As coisas estão se transformando a cada dia. Essa coisa da psicanálise, a minha esposa, ela é psicanalista, né? E ela comenta, né? Não, mas esse fulano tá falando um absurdo, é um absurdo o que ele tá falando. E você via muito absurdo, assim, porque junto com os nomões, vem quem quer Isso. surfar a onda. E aí vem muita besteira, Vem, né? muita besteira. E aí tinha muito isso, assim. Tinha e tem, né? Ainda tem Não, muita é gente isso. Ah, que vai numa simplificação que é o contrário daquilo que a história propõe, né? Do ponto de vista de trazer uma reflexão, de perceber como é que homens e sociedades atuaram em certas circunstâncias, né? Eu acho que a história é sempre muito bonita, exatamente porque ela busca a peculiaridade de cada evento. A história não se repete. Ela pode ter similaridades, mas ela nunca se repete. E às vezes, ao ver algumas pessoas apresentando, parecia que, olha, aconteceu isso, vai acontecer aquilo. A história não prediz, porque se não, predissesse, nós não estaríamos passando pelos problemas sim, que nós porque estamos passando. porque Né? assim, as coisas elas têm, parece que
A bola foi cantada, né? A bola vai sendo cantada, mas ela vai ter Vai sempre tendo um outro. inesperado que vai Sim. atuar, né? Tá. Então, assim, não é um inesperado vindo assim como uma coisa, mas tem fatores que nós, por exemplo, não conheceríamos. Eu me lembro, só para queimar a língua, quando em 2014, 50 anos do golpe, e eu coordenei um evento feito na Unicamp. Eu lembro do jornalista me fazer essa pergunta, se não me lembro do G1, alguma coisa. O senhor vê, professor, agora por dar de um golpe, alguma coisa? Eu falei, não. Né, o Hum. Brasil acho que caminhou bastante, a ideia de uma maturidade em torno de democracia e tal, e tal, e tal, e tal. Cara, saí dali assim, porque de fato a reflexão e tal, ou seja, me parecia que a democracia estava relativamente consolidada. Tudo que Controlada, eu né? vi depois, É. não, né? No sentido de que havia alternância de partidos e que era isso, né? Tudo que eu vi depois, percebi, não, a democracia não é um valor assegurado, ela nunca estará assegurada, ela vai estar sempre em disputa e nós temos que estar falando sempre a respeito É. dela. Isso também me ensinou, mas é só para dizer como que eu queimei a língua para perceber que em 2014 é impensável que iria ter o papel de rede social da maneira como elas têm Sim, na própria concepção de política, sim, ao ponto das pessoas negarem certos pressupostos. sim. Que na escola, naquilo que nós formamos, esperamos, as pessoas, pelo menos abertamente, ninguém ia defender o fascismo. É, assim, era uma E coisa que. aí, E é então, isso, assim, isso é. Assim, eu acho que, assim, né, eu não sou, né, um especialista no tema, né, assim, mas eu também não. Quando eu vi, né, as opiniões das pessoas, assim, onde essas pessoas estavam, assim, eu acho que eu tinha uma uhum, ingenuidade, assim, de achar que não existia gente ruim no mundo. Ah, o cara tem uma opinião ali, uhum, mas depois você fala, não, esse cara é ruim mesmo, assim, a pessoa é uhum, ruim, assim, tinha uma uhum, ingenuidade, né, uhum, assim, acho que a uhum. coisa veio, aquilo que a gente fala, né, os ratos saíram do esgoto Saiu do e esgoto. hoje eles não têm mais vergonha, né, É, eles têm, é. né, A ignorância, né, passou a passou a ser um ser motivo de um elogio, motivo de orgulho. de O cara que orgulho, não sabia de determinado assunto, ele ficava quieto. ficava quieto. Mas Agora hoje ele não, bate no bate no peito e fala peito, assim, não, é isso é, mesmo, é minha isso aqui opinião é e assim. pronto, É. né? Então é uma afirmação de uma noção de individualidade que ela é destrutiva, né? Que é ao Pronto, contrário de tudo aquilo que a humanidade caminhou, pelo menos boa parte da humanidade caminhou, que a produção do conhecimento, qualquer produção de conhecimento, ela beneficia um bem coletivo. Então, à medida que eu formo um cientista, esse cientista não está porque ele é o Fábio cientista, mas esse cientista vai colocar seu conhecimento a serviço dos outros, seja tem que ter responsabilidade, né? desenvolvendo uma tecnologia que leve à produção de remédios, que leve, tem várias, da mesma maneira eu como professor vou lá, estou formando alguém que a gente espera que vá pensar com menos preconceito do que aqueles que eu mesmo tinha, né? Sim, Agora não, então a gente vive esse embate daqueles que se apresentam, né, no orgulho da ignorância, né? sim, Isso é lamentável, é né? difícil. Antes da gente ir para os finalmente aqui, só também uma curiosidade, aí voltando um pouco para, você comentou dos Racionais, né, de Uhum, ter entrado no programa ali, e vocês fizeram uma aula, né, com os Racionais lá, eu assisti, assim, uhum, um negócio emocionante ali, os relatos, né, dos alunos e tudo, e, assim, pô, os Racionais, eles simbolizam, né, uma mudança na música brasileira sim, mesmo, né, e como pensamento social uhum, mesmo, assim, uhum, acho que nem eles têm essa, acho que agora eles estão tendo essa noção, né, uhum. do que eles produziram. Mas, pô, me fala um pouco como foi esse impacto na universidade, né, lá, que é isso, assim, né, o meio acadêmico, né, que às vezes tem uma restrição ali, né, esses caras não frequentaram aqui, como é que é ver esse espaço ocupado, né, Uhum, por um uhum, grupo que é tão, né, uhum. importante aí na cultura, né? Os Racionais entraram na nossa lista de obras literárias, e aí o impacto era, não, mas foram dois, né? Primeiro que era um disco, não era uma produção, mas ali foi cobrado como poema, né? Porque Tá, obviamente é o texto que vai ser cobrado. sim, Ninguém vai para a prova escutando com a música. com a Uhum. música, né? Mas é claro que o poema sozinho ele só faz sentido com a sonoridade que representa, que daí é o contexto, né? Então é o contexto das quebradas, da periferia. Mas pensando no porquê que a obra entrou e qual é o intuito de pensar a literatura. A literatura para produzir incômodo, porque por ela eu consigo pensar de uma maneira diferente daquilo que eu sou. Então, eu entro no universo literário, eu sou capaz de pegar as lentes de uma personagem ou de coisa e tentar explicar um contexto de um determinado mundo que não é exatamente o meu mundo. Pode ser fantasioso, por isso é ficção, senão seria só um Uhum. relato, aí seria história, né? O que que tem ali, né? Produzir isso é o que faz, ou o que fez, por exemplo,
A gente pode cobrar Vinícius de Moraes, por que que não pode cobrar Racionais? Claro. Né? Então, se a gente pode pensar em outras obras autores considerados marginais no passado, por que não trazer, ou o fenômeno que aconteceu com o próprio samba? O samba foi criminalizado E e hoje hoje é ele patrimônio, é né? patrimônio nacional e é símbolo do próprio país. E só, Então, só um trazer, parênteses, assim, o Vinícius de Moraes seria cancelado hoje, seria né? cancelado, sem dúvida, sem dúvida, Alguns sem dúvida. poemas, né? Alguns poemas, sem dúvida. Mas, Mas, voltando, então, aí trazer a oportunidade exatamente que, às vezes, eu escutei relato também de um dia, numa escola, de assim, o cara da elite está escutando a quebrada. Né? Então, para perceber, olha, aquela é a visão de quem vive, em alguns textos, inclusive, bem complicados, que a gente ficou com medo do receio, né? Mas, ao mesmo tempo, bom, exatamente o que nós estamos vivendo nessa onda tão conservadora que a gente também decidiu e apostar, o porque impacto deles no dia lá da aula, como é que foi com os foi alunos? fenômeno, né? Tanto que assim foi limitada, foi bem controlado o número de pessoas ter acesso, mas na saída, assim, a moçada, e eles ficaram muito, muito felizes. Eles estavam bem Bem emocionados, né? emocionados de ver os relatos dos alunos e tal. Então, de fato, a universidade ela tem que se aproximar e tem que ter, ela tem que ter a representatividade da sociedade em que ela vive, né? Então, a E até universidade e um pouco do que a gente discutiu, até assim, para ser atrativa, né? Para ser continuar atrativa, sendo para atrativa, continuar sendo né? atrativa. E a universidade, ela bom, não falo da minha, mas eu falo das universidades como um todo, e o Brasil é tão excludente, né, que apenas 26% dos jovens de 18 a 24 anos têm acesso, estão na universidade. Os outros todos não estão. E quando você E ainda pensa que que aumentou, né? Ainda, se a gente pegar isso um aumentou. recorte, né? Sim, Ainda sim, que a gente pensa de aumentou. 2002 a É, 2013 houve uma é. grande expansão nas Uhum. vagas das universidades. Mas a gente está anos-luz de outros países com economia parecida com a nossa, o que nós, um dos gargalos para a OCDE é isso. E aí quando você pensa que quem ganha, dados de 2019, né, quem tem só ensino médio ganhava 1.700, né, de renda mensal. Quem tem ensino superior, média 5.100, 3 vezes mais. Então, se você está dizendo que 75% da população vai estar condenada a ter uma renda baixa. Abaixo. Então, portanto, a nossa desigualdade, a gente não consegue visualizar nenhuma ruptura dessa desigualdade num período de médio prazo de 30, 50 anos, se nós não mudarmos essa realidade. E aí as políticas de ação afirmativa, que leva cotas e tal, é exatamente para poder trazer essa moçada e aí ter obras que dialoguem com a experiência deles. Por que eu posso exigir que leiam uma obra do romantismo do século XIX Se tem, né? e não, então porque para esse aluno que vai ter que ler, sei lá, essa de Queiroz, que é brilhante, maravilhoso, mas ele vai ter que sair de um universo de referência que é dele, que é muito díspare, e eu não posso exigir do aluno da elite que tenha que sair daquele universo de referência dele para tentar conhecer o outro. Então a nossa lista ela é bem mesclada exatamente para poder provocar essas rupturas. E eu diria que, felizmente, dentro da universidade, o convívio tem sido muito interessante. Está muito gostoso dar aula para essas turmas muito diversas. Legal. As perguntas são outras. E quando eu tinha um público mais homogêneo, as perguntas eram as mesmas. Aí vamos voltar à conexão com as redes. Tá. O problema é quando então, eu pude juntar várias bolhas dentro de uma sala de aula com o mix que o vestibular provoca. A discussão fica mais rica. E às vezes dentro da bolha, e aí os alunos estão descobrindo ali dentro que eles têm outros. Né? Então, essa é a experiência, porque a vida continua a ser para além do virtual, né? A vida, o virtual está em nós, não tem como abrir mão dele, mas o cotidiano mas a tá vida ali, mas não pode ser só aquilo, né? E é um perigo hoje, assim, porque a gente, por conta das redes e por conta dessa polarização de opiniões, a gente acaba se colocando em bolhas, né? Porque é o que você falou do Twitter. Não vou ficar discutindo no Twitter, né? Não dá, assim, se você perde a saúde mental ali. Então a gente se coloca, né, em bolhas e a gente fica, e é ruim isso, né? Porque a gente precisa do contraditório também, mas só que hoje está cansativo, né? Assim, o contraditório está cansativo porque é um contraditório que não dá para ter argumento, né? Assim. Porque na verdade as pessoas não estão querendo aprender com o outro, né? Não estão querendo sobrepor a opinião. Sobrepor, né? E aí chega naquele impasse porque ninguém vai mudar de opinião, né? E aí então fica... Sim.
E aí, antes de ir para uma pergunta final aqui, eu fiz uma pesquisa no ChatGPT aqui. Olha, olha. Aí eu queria saber sua relação com publicidade, né, na internet. E isso é uma coisa que é o que eu disse, assim, as indústrias, às vezes, elas discutem muito dentro da indústria, né, Uhum, e fica pouco para fora, para o usuário mesmo, né. Isso é uma opinião que eu sempre tenho, assim, acho que tinha que ter um movimento de educação, né, uhum, para o usuário de internet, de ele entender aonde por que que ele compartilha o dado, por que que ele recebe aquela publicidade, né? Assim, de simplificar esse ecossistema como discurso para quem é usuário de internet. Uma coisa sou eu que trabalho com isso todo dia, eu tenho um uhum, olhar ali, uma visão profissional disso, né? uhum. E eu tenho sempre curiosidade de saber, né, como é que você lida com isso quando você vê uma publicidade mais personalizada, ou quando você recebe um e-mail lá, Zé Alves, bom dia, tudo bem, né? E Uhum. você percebe essas coisas, como é que você lida com isso no dia a dia? Então, vamos lá. A publicidade nas redes, ela é inevitável, né, do ponto de vista, e algumas delas me pegam facilmente, porque eu acho muito bem feitas, porque detectam e sabe exatamente o que que eu estou procurando ou Sim. querendo, Ele mapeia a né, sua mapeia a navegação minha ali. navegação, sabe para onde eu vou e a coisa funciona aí. Então, recentemente estive nos Estados Unidos e fiz várias coisas, inclusive fui Tá, porque estava ali sugerido e o tá, negócio legal. surgiu e eu já voltei faz um mês e não para E de tá chegar. chegando. Então, ou Tá, seja, agora está cansativo, eu não quero mais ver informação tá. sobre isso. Mas, sim, existe. Agora, por exemplo, e-mail. Eu acho que isso é uma coisa. Eu evito olhar e-mail. Eu Tá, olho por questão profissional, mas é porque assim, não tem nada bom no e-mail, porque tá. antigamente ele era uma forma de comunicação. Hoje não Ninguém vai me tem, né? chamar, Hoje é só oh, hoje publicidade, é né? só publicidade, então entrar para pagar mil coisas ou problemas, né? Porque daí o canal institucional oficial Receber um continua a documento, ser tá. esse. Então assim, é trabalho ou é publicidade que Tá. vai para o lixo, né? A maior parte é limpar a caixa, né? Agora nas redes aí acho que é meio e acho que tem uma certa acho que tem uma dosagem relativamente equilibrada. Tá. Não me sinto Você não sente. asfixiado Tá, pela publicidade que eu tá, vejo, sobretudo em Instagram e tal, tá. E coisas. nos sites diversos, assim, É, de boa, né? Por não exemplo, tem, porque eu não. consumo muito, né, os portais e tal, e eu acho Não é uma coisa que te incomoda um incomoda. pouquinho dar um Tá, cliquezinho ou outro, né? tá, Incomoda que quando você volta mesmo no chat, tem que dizer assim, você aceita os cookies todas as vezes. tá, tem Pô, já isso. aceitei uma vez, não é possível, não sabe que o IP é o mesmo, entendeu? Tá, E todas as vezes quase você tem que clicar. Isso é uma coisa que como incomoda. usuário Tá, incomoda. tá. Mas algumas publicidades são tão leves que você nem percebe muito Tá, bem que tá elas ali estão no. sendo ali Tá. dessa forma, né? Então, Não, legal. tô, hum, incomoda mais, por exemplo, numa interrupção de vídeo. Isso realmente é uma Tá. coisa Tá. É a facal. publicidade que interrompe, né? É É. ruim, né? E aí isso é Tá, irritante, né? tá. Ou às vezes em um grande portal de notícia que a gente tem para você ver uma notícia que tem porque tem um vídeo que foi produzido Você por tem que eles. assistir um vídeo Tem de. 15 segundos de notícia e você tem que assistir um É, vídeo de um minuto porque ele não permite sequer avançar. mas é que isso Então, aí tem que não, monetizar. não, Mas não. assim, tem que pagar a Eu entendo, conta, mas é né? aquele que irrita que Não, sim, chega sim. inclusive assim, então eu não vou ver, Tem que entendeu? ser mais Não é dosado, né? tão, porque eu tô sabendo que, sei lá, uma imagem específica, uma explosão e tal, vai acontecer em 15 segundos. Não é possível que eu tenha que ver Não, um e tem outra negócio coisa, eu de quero um ver minuto e quero meio. ver os gols. Tem dois Isso. gols, um gol para ver. E você tem que assistir um minuto de publicidade. É Isso aí. ruim, assim, Isso é ruim. né? Então, isso é bom. Aí as marcas têm que ir. Não, mas assim, eu acho que é É, interessante, porque as tem marcas tanta coisa precisam pensar curta, nisso, tem assim, tanta né? coisa curta que daí tem que ter no mínimo uma coisa, tudo bem, eu posso É, ter que ver um vídeo de 40 segundos por causa de uma outra história que eu vou ver de sim, uma hora. Agora não, o sim. negócio que eu quero ver é um gol e eu tenho que ficar Tem que parado pensar em aqui. como impacta aquilo, né? Não, legal. E aqui eu fiz Uhum. duas perguntas, né? E aí vamos ver se a gente concorda aqui com isso. Ixi, Maria. Não, fiz duas perguntas sobre o nosso tema aqui, né? Assim, quais foram faço uma lista de 5, né, pontos aí sobre os impactos positivos, né, desse maior acesso, né, da população à internet e pedir 5 pontos negativos assim para contrapor ali, né? Então, assim, como impacto positivo, ele deu aqui acesso à informação, né, maior Uhum. acesso à informação, Concordo. a inclusão digital e redução da desigualdade. Aí aqui é um ponto a Uhum. gente pode, né, discordar um pouco.
impulso do comércio eletrônico, né, e Uhum. possibilidade de maior empreendedorismo das Uhum. pessoas, acho que Uhum. isso é positivo, Uhum. assim, né? Ampliação da educação à distância, né? Então Uhum. tem mais possibilidade de você estudar e tudo, fazer cursos, e ativismo e engajamento cívico, Uhum. né? Que também O cívico me assusta, mas o é ativismo e o engajamento, ok. ativismo. Até Não, vai lá. vou comentar um caso, né? No caso que nós estamos na Unicamp, nós temos um vestibular específico para as populações indígenas. Então a gente faz a prova Tá, em cidades como São Gabriel da Cachoeira, que é o município brasileiro com a maior população, percentual de população indígena. 90% da população é indígena. Ali vivem mais de 40 etnias diferentes, são faladas mais de 20 línguas diferentes. Então nós fazemos um vestibular lá e trazemos esses estudantes. Eles são grandes usuários por conta de serem da cultura oral. Eles são grandes usuários e produtores de conteúdo que que legal, circulam entre eles. que legal. Um trabalho escrito tradicional tem muita dificuldade, Tá. mas deixa eles em um WhatsApp para você perceber Não, que, inclusive, e eu tive uma prova semana passada, foi uma prova oral, daí o aluno falou assim, põe o índio para falar, ele não para, porque eu tive que controlar o tempo. Eu tá, falei assim, é por e aí. vai. E eu falei, agora eu vou ser o repressor, que vou te caçar a palavra por causa do horário que nós temos. Mas, para pegar esse último tema, ou seja, o ativismo, então, também tem essas questões relacionadas à sustentabilidade e Tá, outras pautas, que, em parte, graças à existência das redes, é que nós estamos sabendo. sim. Né? Então, Não, várias questões completamente, sim, relacionadas, sim. várias denúncias e situações que antes eram ignoradas. Claro que elas não chegam. A circulação é irregular, né? Porque ela não Tá. chega para todo mundo, mas também, vamos, Mas a informação convenhamos, está ali, a né? informação está ali. Como ponto negativo aqui, a desinformação, né, que eu acho que Uhum, quase que se opõe, né, uhum, aos impactos positivos, né? Dependência, né, excessiva da tecnologia, que é o que a gente comentou dessas doenças modernas, etc. Privacidade, né, coisa da privacidade, segurança online, que isso é um ponto, né, de atenção, né, que é isso, a gente perde o celular, perdeu a vida, ou se alguém invade o celular, né? isso. Rouba Isso sua conta. Tá. é Aí tem o ponto 4 que é a disparidade digital, né? Que é isso, assim, tem Uhum, essa coisa, uma coisa é o acesso numa capital, quem tem um notebook, quem tem uma internet, né, 5G, 4G em casa, outra coisa é quem só tem o plano pago, o pré-pago do celular e o que come... universo está dentro do WhatsApp é, ali é, e de uma rede social, é. né? Então tem essa disparidade. E o ponto 5 que também é o cyberbullying, né? Esses crimes Uhum, online, né? Que sim. também, né? Essa coisa do cancelamento, né? Uhum, Das pessoas atacarem, né? uhum, Elegerem, e isso uhum, mexe, né? Porque imagina você... E é isso, assim, assim, colocar uma coisa dessa no ar aqui é uma responsabilidade, né? E claro. no sentido, assim, e também de alguém vir te xingar, ou de alguém vir, né? Sim. Como lidar com Aham, isso, assim, aham, né? Então, eu dou aula lá no curso livre da CASP lá de marketing digital, de mídia digital, e aí no final eles passam, né, para os alunos fazerem uma aham, avaliação. Eu tenho sempre medo de ler aquilo, aham, né? aham. Porque você pode receber 10 avaliações positivas, mas a negativa vai ser a Vai que te vai pegar, acabar, vai te né, pegar. porque às vezes Uhum, pode vir como uma crítica construtiva, como já veio, uhum, mas às vezes pode vir como um uhum, ataque uhum, pessoal, alguma uhum, coisa assim, uhum. e lidar com isso aí a gente É, cai na coisa do mental é, mesmo, né? é. Você já passou por alguma coisa nesse sentido, né? Agora que você acaba aparecendo mais, dando entrevista e visitando as escolas, já passou por alguma situação dessa? Não? Bom, eu queria comentar só Ah, uma não, coisinha sim, dos pontos negativos aí, tá, um dado que eu acho que na disparidade muitas vezes a gente perde de vista, que tem a ver a questão também das gerações, dos tá. públicos etários. Porque Assim, parece que só existe comunicação de rede para os para jovens. o jovem. Então, muitas pessoas ficam de fora também, e aí, nesse sentido, como que as pessoas de 50 anos a mais, e a tendência, né, o envelhecimento da população é um dado, então é uma comunicação muito direcionada para um público abaixo de 30, Sim, a né? linguagem, A né? linguagem, É. então, toda essa linguagem também muito acelerada, eu acho que vocês aí que trabalham com mídia, com marketing, Não, devem tem ter que. estudos muito Sim, específicos para isso, mas para poder entender, inclusive, sim, essa mudança do ponto de vista que nem todo mundo compartilha dessa revolução que nós sim, estamos falando do acesso e do compartilhamento aqui. É, eu, particularmente, nunca tive algo muito direto, muito explícito de
porque, inclusive, é porque eu acho que eu busco uma certa ponderação. Sim. Então, as pessoas, assim, que quando me pega muito é uma coisa quando vai falar que nós estamos doutrinando as pessoas, sobretudo esse papo aí de professor doutrinador. Né? Eu falei, meu amigo, se eu estou aqui lutando para a pessoa ler Machado de Assis, você acha que ainda vai dar tempo de doutrinar para outras coisas? Estou aqui doutrinando para a pessoa ter um contato com a poesia de Fernando Pessoa via vestibular, ou pelo menos entender alguma coisa. As outras, Não, é muito não, surtado mas isso, às uma vezes, loucura é que você indicar uma poesia parece que é subversivo, né? subversivo. Sim, Então, então, é. essas lógicas de censura existem. Então, isso é o máximo que me pega, mas também porque eu acho que elogio em boca própria é vitupério, né, palavrão, mas eu acho que eu faço um uso bem moderado das redes, por exemplo, campanha política eleitoral, não entro Você não entra nessas, até nessas. mesmo por conta do meu lugar institucional, É. né? E não que eu esconda ou a minha vida, questões mais privadas que também hoje em dia são pautas Sim, políticas da sua vida privada, sim. não escondo, mas também não estou condenando quem faça, estou só dizendo o meu Você tem uso, a minha uma. escolha, o meu viés de poder tornar possível a minha existência nas redes sociais. Porque assim, não que isso dê permissão a outra pessoa te atacar porque você está expondo a vida, mas é um pouco isso, assim, quanto mais você se expõe, infelizmente você É. está mais Uhum, propenso uhum, a receber um ataque uhum, ali uhum, gratuito, uhum, até por uma opinião, por uma uhum, coisa assim, uhum. uma coisa que eu sempre me arrependo de ler quando eu faço é quando eu vou ler comentário de Isso. internet, assim, porque parece que da onde saem essas Uhum, pessoas, né? Porque é uhum, muito complexo ali, uhum, né? Como é uhum, que uhum. lida com isso. Porque isso, assim, que nem você ser hate de alguém, né? Se eu não gosto de alguém, eu não consumo aquilo. Exato. Ponto. É, Assim, eu vou consumir aquilo que eu aham. gosto. E aquilo que eu consumo, eu posso ser crítico àquilo, tal, mas se eu odeio, eu não vou Não vou consumir, né? Tem um consumir, monte de claro. figura aí que eu não Uhum, assisto, eu uhum, passo, bloqueio ali no YouTube, né? Não me aham. recomende mais e pronto. E vivo feliz. Vivi feliz. É isso. Zé, pô, É. obrigado Fábio, obrigado pelo você. papo que a gente podia ter ficar falando aqui Estender mais, mais. estender. Nem falamos do Santos, né? Melhor não Pois é, falar, melhor não né? falar, não está muito bem, não, mas Mas tem que obrigado. ter fé. Tem Mas história. tem história, né? Como Como historiador, né? Você já historiador. pega a história. Já pega a história. Mas brincadeira, obrigado aí. Eu acho que foi muito rico aí o conteúdo por ter compartilhado aí sua vivência, né? E o seu olhar sobre isso. E brigadão, assim, esse é o primeiro, assim, a gente vai trazer outras pessoas também para compor esse cenário aí e a gente discutir nessas revoluções, mas com um olhar humano e não técnico, né, da coisa. Brigadão, Zé. Valeu. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo.